Noite de Libertadores, ok? Noite de Libertadores. Vou trazer tudo o que aconteceu pra você e, claro, das equipes brasileiras, porque eu aposto que você e nem eu estamos interessados em falar sobre Atlético, Bucaramanga e Racing. Então, pelo amor de Deus, vamos falar das equipes brasileiras? Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Começamos! Começando com o Palmeiras que foi até o Peru no primeiro jogo e ganhou do Sporting Cristal de 3-2, um jogo mais dramático do que deveria, com gol no final para salvar a vitória, e começou com o segundo jogo também, os dois primeiros jogos com vitória, só que o placar engana, no sentido de a vitória engana, porque não tá tudo bem. O Palmeiras no primeiro jogo sofreu para ganhar do Sporting Cristal, apesar de ter sido superior, e ontem também foi superior ao Cerro Porteño, mas teve muita chance de marcar e o jogo foi só 1-0. Com o gol do Richard Rios, que até o momento bom do jogo, teve coisa ruim, o cara mandou calar a boca, o torcedor xingou ele, brigou com a própria torcida, brigou com o próprio companheiro de equipe, que foi o Vitor Roque. Então, bem difícil a situação do Palmeiras. Eu até notei mais coisa. O Rafael Veiga machucou aos 10 minutos o ombro, não vai precisar operar, mas não sabe quando ele retorna. Entrou o Felipe Anderson, que joga muito mal sempre que entra. O Estevão sumido no jogo, tá no momento que não é o momento melhor do Estevão. O Flaco Lopes, eu tento às vezes ser um cara aqui polido, de falar, ele erra muito, ele faz isso, ele faz aquilo, mas não tem como, eu não consigo defender. Pro nível do Palmeiras, o Flaco Lopes é um atacante ruim. Pronto, falei. Ele é um atacante ruim, muito ruim pro nível do Palmeiras. Ontem ele perdeu 2 gols que era um centroavante médio pra cima faria. Na média pra cima faria. E ele perdeu. E ele sempre perde esses gols. Então não dá pra um cara desse nível ser jogador do Palmeiras. Não dá. É um jogador razoável, tem seus pontos? Tem. Mas no Palmeiras não adianta ser razoável para um time que briga por título de Brasileiro, Copa Libertadores e também Copa do Brasil. E o Paulista, que acabou perdendo, mas brigou. Não dá para um jogador ok jogar no Palmeiras. Tem que ser alto nível. E ele não é, na minha opinião, o alto nível. E para melhorar, vai receber o Corinthians. Na verdade, vai jogar contra o Corinthians na próxima partida de Campeonato Brasileiro. E não vai ser uma partida fácil. Uma partida que carrega muitos sentimentos da recente final do Campeonato Paulista. E agora o Palmeiras tenta virar a chave para jogar um bom futebol, porque vitória teve. Mas o bom futebol não vem. E virar essa chave ganhando um derby é muito importante. Meu palpite hoje é o Corinthians, que joga mais, apesar do Hugo estar lesionado. Eu acho que o Corinthians ganha do Palmeiras. Falando de Botafogo, o atual campeão da competição, no jogo de ida sofreu, porque perdeu para a Universidade do Chile lá no Chile, um jogo com uma torcida fazendo um barulho, muito bom jogo. Para a Universidade do Chile, fez o papel dele, conseguiu ganhar a partida num jogo muito mais que o Botafogo teve oportunidades e não converteu elas em gol. Jogou muito melhor, dava para ver que a equipe da Universidade é fraca e o Botafogo não conseguia marcar e perdeu o seu primeiro jogo. E no jogo no segundo jogo contra o cara bobo no Newton Santos, era o clássico jogo de esse jogo não é para jogar bem, é para ganhar. E o Botafogo fez isso. Eu vi algo na coletiva do Renato Paiva que ele falou que em nenhum momento os jogadores dele tiveram desespero, e eu concordo, porque o Botafogo marcou o gol pro final do jogo, um chute de falta desviado do Patrick de Paula foi o primeiro e o Matheus Martins fez o segundo gol. O Botafogo mirava em ganhar e ganhou a partida, não teve nenhum desespero, apesar de um jogo complicado. E você fala, se sofreu pra ganhar do cara bobo, Pedro, contra o Estudiante vai ser mais difícil ainda. É aí que eu acho que não, porque o cara bobo tacou uma linha de 5, às vezes uma linha de 6 no jogo, muito difícil de passar, e o Botafogo conseguiu passar dessa retranca e ganhar. Eu acho que o Estudiante vai propor mais o jogo e ao mesmo tempo liberar mais espaço em seu campo de defesa, e vai ser um jogo mais trocação. Apesar de ser em La Plata, eu vejo o Botafogo com mais chances de ganhar do Estudiantes em La Plata do que do cara bobo dentro de casa, pelas circunstâncias e pelo jeito que cada time joga, tá? Agora falando do São Paulo, que ganhou jogando mal, Talheres na primeira partida com o gol do Alisson, que foi abraçar o Zubeldia, etc. E ontem foi um jogo que o São Paulo contra o Alianza Lima. O São Paulo abriu 2-0 no primeiro tempo, sofreu para abrir esse 2-0 porque estava difícil, estava tendo chance, mas não conseguia marcar. Por sinal, o primeiro tempo poderia ter saído até mais gols e não saiu, porque o São Paulo teve oportunidades, não fez, mas conseguiu os 2 gols com o Ferreirinha, que falta 8 gols para o Ferreira para chegar aos 10 e o Neto ficar de tanguinha no programa dele. Eu quero só que essa cena aconteça, por favor.
E no segundo tempo o Alianza Lima correu atrás do resultado. O São Paulo muito fraco, muito frágil dentro de casa. Um Zubeldia que parece já ter perdido um pouco da equipe que ele tem. No final do jogo o São Paulo até tentou buscar com o Caleri, mas não conseguiu. E a equipe do São Paulo não joga bem. Perdeu um jogo contra o Alianza Lima dentro de casa, velho. Dentro de casa. Não pode no Morumbi perder um jogo para o Alianza Lima. Ano passado o São Paulo fez frente ao Botafogo. Sério que esse time caiu tanto pra tomar empate de Alianza Lima? Não dá. Então, as expectativas que eu tenho com o São Paulo nessa temporada são outras caso contrate um treinador. Estão falando de Dorival, etc, etc. E eu não vejo mais continuidade pro Zubeldia na equipe, não pela parte tática, mas sim pela parte pessoal. Acho que ele já perdeu um pouco do elenco, é um cara muito estressado, muito enérgico, mas ao mesmo tempo ele confunde essa intensidade com agressividade, tá? É realmente o que eu penso. E agora falando de duas equipes que são as que mais estão me brilhando os olhos nessa Copa Libertadores. Bahia e Internacional. O primeiro jogo entre eles foi um ótimo jogo, o Bahia foi melhor e conseguiu seu gol com o Juba. Com o Lúcio, meu Deus, agora me fugiu a cabeça, eu não anotei não, mas foi uma boa impressão que me passou. O Bahia foi melhor, fez o gol, teve oportunidades, mas o Internacional correu atrás do resultado e conseguiu um empate, um resultado até bom para as duas equipes, porque facilmente o Bahia poderia ter perdido para o Inter e facilmente o Inter poderia ter perdido para o Bahia. Então sair com um empate para depois enfrentar duas equipes teoricamente mais fracas é bom. E falando de equipes mais fracas, o Nacional do Uruguai recebeu o Bahia e o Bahia fez um jogo sensacional. O Nacional teve pouquíssimas oportunidades contra o Bahia porque fez um jogo defensivamente perfeito. Perfeito. Muito boa defesa do Bahia. E no ataque é um jogo que o Nacional é fraco, sim. Brigaria pelo rebaixamento no Brasil, sim. Mas o ponto é, lá, com a torcida dos caras, na circunstância que é, numa Copa Libertadores, isso diminui a discrepância entre as equipes. E o que faz? Faz um jogo complicado. E o Bahia se mostra forte, indo lá, ganhando, jogando bem e conseguindo o resultado. Com um baita de um golaço do Pulga, olho nesse cara, bom jogador. O Bahia é um time macho, velho. Um time macho, que foi lá, bateu de frente com o Nacional, ganhou e mostrou que é forte, tá? Mostrou que é forte e vai vir forte nessa Copa Libertadores, muito mais do que muita gente espera. O trabalho do Rogério é espetacular. E vai sair vídeo sobre isso futuramente, que eu quero falar sobre o Bahia, também quero falar sobre o Cruzeiro, E agora falando do Inter, que empatou com o Bahia, já falei do Inter. E no jogo de volta, no segundo jogo, recebeu o Atlético Nacional dentro de casa, fez um primeiro tempo meio laicar. O Atlético teve suas chances com o Rinestrosa, que depois foi expulso de forma correta, no meu ponto de vista, e acabou não sofrendo gol do Atlético Nacional. Fez um primeiro tempo meio complicado, assim, a galera tava meio apreensiva. E o segundo tempo do Internacional é outro, volta muito melhor, atento ao jogo, jogando bem. O Alan Patrick é um jogador diferente. Ele fez 3 gols, 2 de pênalti, sim, mas eu não tô analisando os gols, tô analisando como ele joga e quanto ele joga muito, ele joga muita bola. Não é possível que o Matheus Cunha seja melhor que o Alan Patrick. Não é. Que o Andréas Pereira seja melhor que o Alan Patrick. Ele não é. Esse cara merece uma oportunidade na seleção brasileira. O Alan Patrick é um jogador diferente. É um jogador que pode pegar a bola num jogo, numa falta, num lance de individualidade, que ele pega, corta 1, corta 2 e resolve uma partida. Esse Inter passa por baixo no radar e tá brigando por um título grande essa temporada. Tanto de qualquer uma das 3 principais competições, eu vejo o Inter no páreo para brigar por título, tá? É um time muito forte, muito forte. Agora falando de Fortaleza, no primeiro jogo tomou uma sonora goleada, porque pra mim 3-0 é goleada. Perdeu pro Racing de 3-0 no Castelão, em casa com a sua torcida, e no jogo de volta agora, no segundo jogo, eu não sei porque eu tô falando de jogo de volta, foi ao Chile jogar contra o Colo-Colo, teve uma merda fora do estádio que um policial matou 2 pessoas atropeladas e a torcida revoltou, invadiu o campo. Aí o Fortaleza teve que voltar pro vestiário, uma confusão, cenas lamentáveis e horroroso que aconteceu no Chile. O jogo foi suspenso, não sabe o que vai acontecer, como vai ser os imbróglios dessa partida, mas é muito feio o que aconteceu no Chile, não pode acontecer de novo. Um jogo que, por sinal, na volta tem que ganhar. Fortaleza tem que ganhar. É obrigação do Fortaleza ganhar.
porque perdeu o primeiro jogo, uma derrota ou um empate no segundo complica a situação. Não é nada que não dê para se reverter, não, mas é muito difícil a situação que o Fortaleza vai se encontrar. E da mesma forma que eu já elogiei muito o trabalho do Vojvoda nesse canal, tá na hora de criticar. E criticar não significa que ele tem que ser demitido, porque ele não tem que ser demitido, mas tem que ser criticado. É um trabalho esse ano até o dia 11 de 4 de 2025 fraco. O trabalho dele até agora é fraco, mas tudo pode se reverter e sabemos da capacidade do Fortaleza e do Vojvoda. Então muita calma nessa hora, mas o começo de Copa Libertadores é fraquíssimo e de temporada também é fraquíssimo. Falando para fechar, tá faltando o Flamengo. O Flamengo que ganhou do Deportivo Táchira no primeiro jogo fora de casa, um gol do Juninho, um gol da vitória, um jogo que o Flamengo tinha a necessidade de ganhar e não jogar bem por todas as circunstâncias da partida, e ganhou, merece o meu elogio, mas a volta é o jogo que o Flamengo tinha a obrigação de jogar bem frente à sua torcida contra um adversário muito mais fraco, que é o Central Córdoba, e não foi o caso. Diversas oportunidades que o Central teve e muitas delas aproveitou, algumas teve o pênalti e teve a outra do gol que aproveitou. O Flamengo, nas oportunidades que teve, não convertia suas chances em gol. O gol do Flamengo saiu de uma bola parada do De La Cruz, que por sinal teve várias oportunidades do Flamengo para marcar e não conseguia, martelava e não conseguia. Pertinho, faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Bruno Henrique teve uma chance de cabecear e fazer o gol e a bola foi na trave, então poderia jogar mais 1 hora que a bola não ia entrar, que o gol não ia acontecer, e eu acho uma partida fraca do Flamengo, muito fraca do Flamengo, tá? Porque é um time que jogou consideravelmente melhor do que o Central Córdoba e não conseguiu marcar os gols dentro de casa, numa diferença tão grande de uma equipe para outra. Isso não pode acontecer, que por sinal a torcida do Central Córdoba foi muito bem no Maracanã, numa quantidade boa de número, e fez um barulho lá, tá? Fez um barulho lá porque o ingresso tá caríssimo para o jogo de Libertadores, tá indo só o flamenguista com uma condição um pouco melhor, o povo, o popular, não tá indo, por isso que o estádio não tava cantando tanto, e isso na própria transmissão, me falha a memória, o Maestro Júnior falou isso e eu concordo com isso, tá? Se inscreve no canal, ativem o sino, deixa o seu like, um abraço para você, valeu!